Namastê, eu sou Alden e hoje eu sou professor de Yoga. Também sou pai e tenho uma vida como Grihasta. Grihasta é um conceito que eu vou te explicar melhor nos próximos vídeos. Mas logicamente nem sempre foi assim. Na verdade, se você me visse há pouco mais de 20 anos atrás, você não ia acreditar nessa pessoa que está aqui na sua frente. Que poderia estar ensinando qualquer coisa para alguém. Essa é uma quebra de barreira que eu estou tendo, é meu primeiro vídeo aqui, dedicado só ao YouTube, e eu decidi começar contando como que eu cheguei até aqui, como professor de Yoga. Porque eu descobri uma coisa ao longo desses anos da minha vida. Muitas vezes a gente precisa entender de onde que a gente veio, para a gente poder saber para onde que a gente está indo. Eu nasci em 1979, numa família Rosa Cruz. Meus pais, eu, esposa, filhos, irmãs, sobrinhos, nós fazemos parte da AMORC, antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Então, desde pequeno em casa, eu cresci ouvindo sobre meditação, visualização, espiritualidade. Só que isso também, de certa forma, me criou um problema. Eu sempre vivi, quando criança, em dois mundos que não se conversavam. Em casa a gente falava de filosofia, psicologia, ouvia música clássica, a gente também falava de disco voador, eu via Preto Velho, a gente ia em centro espírita e, sei lá, eu tinha visões quando era criança, né, por ter clarividência, o que o pessoal chama hoje. Então, coisas que para minha família eram normais, mas que quando eu ia para a escola, e às vezes na escola me perguntava, por exemplo, que religião que eu era, eu não sabia dizer. E o que minha mãe orientava é para dizer que nós éramos cristãos, como somos até hoje. E às vezes isso me criava um determinado conflito, e eu não sabia direito onde que eu me encaixava nisso tudo. E isso foi, eu acho que só o começo dos meus problemas de talvez um não pertencimento, né, ao grupo, por exemplo, da escola. Porque além dessa confusão espiritual, na escola eu tinha outros problemas também. Eu sempre fui muito magro, usava óculos, tinha os dentes grandes, tortos, e eu também não sou um sueco, né? E além disso tudo, eu sempre fui muito tímido. E a timidez potencializava todas essas dificuldades. E eu sempre digo para os meus alunos, eu sempre fui assim, uma versão piorada de todo mundo odeia o Cris, né? Então foi aí que a ansiedade começou a aparecer de verdade. E eu fui entender isso há poucos anos atrás. Mas eu já era uma criança extremamente ansiosa desde pequeno. Como, por exemplo, se a aula de volta das férias ou eu tivesse mudado de escola começasse numa segunda-feira, na sexta-feira eu já começava pensando na segunda. Então eu não dormia sexta, sábado e domingo, que eu ficava muito tempo pensando nisso. Como que seria na escola? Como que eu seria tratado? E minha vida escolar, ela sempre foi de um bullying constante. E isso criou um ciclo que eu não conseguia quebrar. Quanto mais eu sofria com discriminação, mais baixa ficava a minha autoestima. Mais ansioso eu ia me tornando e eu ficava mais tímido cada vez que isso acontecia. E tinha uma coisa também que também me incomodava muito na vida escolar. Eu nunca vi sentido nas coisas que a gente tinha que aprender na escola. Eu sempre me questionava e ficava pensando, para que eu vou usar isso que eu estou aprendendo na escola? E realmente a maior parte dessas coisas que eu vi, eu ainda não vejo sentido para mim e não fazem sentido até hoje. E olha que eu fui professor, hein? Quando chegou a minha época de adolescência, tudo isso acho que condensou e intensificou ainda um pouco mais. Naquela época que os amigos eles começam a namorar, estão
paquerando as meninas e os caras tinham êxito, eu continuava me achando feio demais para qualquer coisa, para qualquer menina, mesmo às vezes tendo algumas paixonites, essas coisas nesse sentido. Eu me sentia completamente deslocado do mundo. E foi uma fase muito difícil, que eu acho que foi uma fase que perdurou praticamente 20 anos da minha vida, né? E aí em 99, quando eu tinha 20 anos, aconteceu uma coisa que mudou a minha trajetória na vida. Foi lançado o filme Matrix, o primeiro filme de Matrix. E quando eu assisti aquilo, alguma coisa dentro de mim despertou. Eu fui assistir esse filme com meu irmão. Meu irmão tinha 6 anos mais, ele era 6 anos mais novo do que eu. E aí eu falei com ele, falei, cara, a gente precisa fazer isso aí, a gente precisa praticar Kung Fu, cara. Que coisa mais, né? Os caras voando, soco, pancada pra tudo quanto é lado. Cara, a gente precisa fazer isso. E a gente levou mais ou menos 3 meses rastreando um professor de Kung Fu. E foi difícil naquela época, em 99, a gente tinha acesso à internet e aquilo foi uma busca incessante mesmo, assim. 3 meses atrás até a gente encontrar nosso professor de Kung Fu naquela época. Então a gente começou a praticar Kung Fu. E olha que isso virou uma obsessão boa. A gente praticava 3 vezes na semana, a gente raspava a cabeça, a gente estudava filosofia oriental. Nosso professor era ainda estudante de filosofia, logicamente, depois ele se formou. Então, além das técnicas, esse professor ele nos trazia os pensamentos orientais, a filosofia oriental, principalmente da China. Então a gente teve a gente não treinava Kung Fu, a gente praticava, a gente tinha isso como filosofia de vida. E isso durou mais de 15 anos da minha vida. E 15 anos vivendo quase como se eu fosse um monge, eu e meu irmão, que era meu parceiro de treino. E ao longo desses anos de prática do Kung Fu, sabe o que começou a acontecer comigo? Primeiro, o meu corpo mudou. Eu continuava assim, magro, mas eu era um magro muito forte. A segunda coisa que aconteceu, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a me sentir capaz de me defender fisicamente. As crises de ansiedade que vinham desde a minha época de criança, de pensamentos persistentes, pensamentos masturbatórios, né, que não param, ficam martelando a cabeça da gente, isso tudo foi diminuindo. Esses pensamentos, eles não sumiram completamente, mas quando eles apareciam só em situações muito específicas da minha vida. E eu tinha encontrado algo que me dava confiança, me deu autoestima, me melhorou fisicamente. E em 2001 começou uma nova mudança na minha vida, foi uma mudança interessante. Já com essa nova confiança física que o Kung Fu me deu, eu entrei na faculdade de biologia e foi lá que eu me descobri e me entendi como um ser humano, uma pessoa praticamente normal. Primeiro eu me senti muito inteligente. Tudo que eu aprendi na faculdade foi sozinho, porque eu estudava e lia as coisas que eu gostava e que faziam sentido para mim naquela época. E aí caiu uma ficha importante, que eu sempre fui capaz e eu sempre fui inteligente também, e que o problema não era eu. E nessa época da faculdade uma coisa curiosa aconteceu. Eu nunca tive vontade de dar aula e nunca pensei nisso. Mas logo no meu primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar como professor de ciências e biologia em colégios públicos. E naquela época eu fui trabalhar numa escola onde era o centro de distribuição, no setor, né? Era o centro de distribuição de uma droga que estava em alta, que se chamava Merla. Era um negócio que fazia com um ácido de bateria e o que sobrava de refinamento de cocaína. E o meu público dessa escola pública, os meus alunos,
Eles trabalhavam com isso, às vezes eram terceira geração de traficantes, olha que coisa. E em meio ao meu trabalho como professor à noite, eu ainda fazia estágio e trabalhava com animais peçonhentos. Eu gostava muito de cobras, jararaca, cascavel, tinha jiboias, tinha sucuri, surucucu não tinha não, mentira. Então, em meio a isso, eu fazia esse estágio e nesse estágio eu também recebia escolas. Depois desse estágio, eu também trabalhei alguns anos no Museu de História Natural lá em Goiânia, na própria faculdade também como monitor, e eu também tinha que ser professor nessa época. Então, sempre atendendo o público. E o que isso fez comigo? Isso me forçou a trabalhar minha timidez. Eu que fui muito tímido, de repente eu me vi falando para o público constantemente. Eu acabei trabalhando praticamente 20 anos da minha vida como professor de ciências e biologia. E nos últimos anos, antes da pandemia, eu também não só trabalhava como professor de ciências e biologia em escolas, mas paralelamente eu trabalhava numa empresa de turismo pedagógico. Eu entrei lá trabalhando como monitor, atendendo escolas também, e nesses últimos anos eu fui coordenador pedagógico dessa empresa. Mas mesmo com essa correria profissional toda, eu ainda sentia que alguma coisa estava faltando na minha vida. Depois de formado, eu me casei. E foi um relacionamento de mais de praticamente 15 anos. Eu não vou entrar em detalhes pessoais aqui, mas eu posso dizer que foi um casamento complicado. E que foi através dessa experiência que eu cheguei no momento de transformação mais profunda na minha vida. Ao longo dos anos também, eu fui reparando que aquela pessoa com que eu me casei, ela também era muito ansiosa, e eu descobri que quando duas pessoas ansiosas vivem juntas, uma acaba potencializando a ansiedade da outra. É uma situação simbiótica, é um tipo de energia que eu não sei explicar. Mas foi o meu próprio cardiologista que naquela época viu a pessoa junto comigo e falou, olha, parte da ansiedade dele, ela vem também de você, porque você é uma pessoa extremamente ansiosa. Então, em meio a esse casamento, as crises elas foram voltando. Eu já não praticava mais Kung Fu para tornar a vida da outra pessoa mais confortável, não ficar criando conflitos. E a ansiedade que eu não sentia há muito tempo, ela já me assombrava de novo. E em uma fase desse meu primeiro casamento, eu tive que tomar ansiolítico. Eu fui no cardiologista porque eu já estava tendo crise de hipertensão de novo. E quando eu tomei um ansiolítico, foi muito bom. Porque eu não era acostumado com esses remédios de farmácia e médico e tal. Sempre tomei remédio homeopático, remédios mais naturais. E aquele remédio me fez um efeito em 2 dias. E foi muito interessante, é como se tivesse tirado toda aquela sensação, aquele sufocamento que eu sentia, como se eu tivesse com a arma na cabeça, me obrigando a passar por aquelas situações, aquilo sumiu em praticamente 2 dias, como eu falei. Mesmo sendo professor há quase 20 anos, sendo coordenador pedagógico dessa empresa que trabalhava com turismo pedagógico, atendendo escolas em Goiânia, mesmo tendo uma profissão estabelecida, não estabilidade financeira, eu ainda senti que tinha alguma coisa que estava faltando na minha vida. Já nesses últimos anos, o casamento estava muito difícil para nós dois. E eu cheguei num ponto que eu nunca havia chegado antes na minha vida. Eu realmente comecei a pedir ajuda para o universo, para Deus. Eu pedi uma saída para a minha vida, porque daquele jeito já não dava mais. Ansiedade, muita briga, muito problema financeiro, muita dificuldade financeira. E sabe o que aconteceu? Em mais ou menos um mês, eu pedindo todos os dias, 3, 4, 5, 6 vezes no dia, me apareceu uma oportunidade de fazer um curso de yoga. Era um curso oferecido pelo IEP, lá em Goiânia, coordenado pelo professor Marcos Rojo, pela família dele.
né? Eles vivem em São Paulo, então o curso deles é lá e eles proporcionavam um curso à distância. E foi aí que tudo começou a mudar. Quando eu comecei o curso de yoga, começou toda a transformação da minha vida. Foi necessário colocar um ponto final naquele casamento, naquele relacionamento de mais ou menos 15 anos. Isso foi muito difícil, mas foi super necessário para mim. Eu acho que foi necessário não só para mim, mas para outra pessoa também. Então as coisas elas nunca acontecem aos poucos, né? Pelo menos na minha vida. Logo depois da separação veio um problema de saúde muito sério do meu pai. Foi superado isso, pouco tempo depois vem a pandemia, a empresa onde eu trabalhava parou as atividades. Eu acho que como aconteceu com muita gente, mas eu tinha o yoga e minha família também como suporte. Em meio à pandemia, eu fui intensificando as minhas práticas de yoga, me desenvolvendo, me conhecendo mais. Outras coisas foram acontecendo na minha vida em meio a isso, outro relacionamento. Bem próximo ao final da pandemia, foi aí que eu conheci minha esposa atual, meu grande amor, a mãe da minha filha que eu tanto amo. Comecei a dar aula numa cidade vizinha onde eu morava, logo a gente estava namorando, logo eu vim trabalhar aqui em Anápolis, e a partir daí eu comecei a trabalhar só como professor de yoga. Mas como que foi toda essa transformação através do yoga? Como que eu fui passando de uma pessoa ansiosa, tímida, que sofria discriminação racial, para alguém que hoje ensina outras pessoas a lidarem melhor com as próprias dificuldades? E o que que significa ser um grihasta hoje? Esse caminho que eu escolhi para seguir. Isso tudo eu posso ir te contando aos poucos a partir dos próximos vídeos. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou te pedir para deixar um comentário e me contar qual parte dessa história que fez mais sentido para você. Vou te pedir também para você se inscrever no meu canal, porque tem muito mais história para contar. A partir desse canal eu vou ensinar práticas e outras coisas para você aprender a se dar melhor com você mesmo e com suas dificuldades. Então eu vou me despedindo aqui, até o próximo vídeo, Namastê. E como sempre eu digo, eu sou consciência sem resistência. Um abraço.